Olá a todos. Dando prosseguimento aos seminários, falaremos sobre o tema Como as Gigantes Caem, de Jim Collins. Nosso grupo é composto pelo Adriano Lucas Ferreira, André Marcos Ferreira, João Pedro Malta Ardo e Mauro Sérgio Ribeiro de Souza. Nossa apresentação seguirá um roteiro onde falaremos a formação do autor, a síntese do livro, as situações empresariais ou cotidianas onde a abordagem do autor pode ser percebida e curiosidades sobre o tema. Bom, eu, Adriano Lucas Ferreira, vou fazer a parte da formação do nosso autor. No caso, o Jim Collins, ele graduou em Ciências Matemáticas na Universidade de Stanford. E ele também fez a pós-graduação em Master of Business Administration na Stanford Graduate School of Business, onde em 1992 ele recebeu o prêmio Distinguished Teaching, sendo uma grande honra pelo destaque no cenário empresarial que ele teve. Já passando um pouco mais para a vida profissional dele, o Jim Collins foi consultor da McKinsey & Company, também atuou como executivo sênior na CNN Internacional, além de trabalhar com organizações do setor social como Johns Hopkins School of Medicine, a Girl Scouts of the USA, a Leadership Network of Churches, a American Association of K-12 School Superintendents e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Bom, no ano de 1995, ele fundou um laboratório de administração em Boulder, Colorado, onde ele faz o estudo de temas como gestão e liderança, sendo um polo de fomento, de crescimento e capacitação nessa área. Como escritor, ele publicou 6 livros, nos quais foram traduzidos para 32 idiomas, ultrapassando 12 milhões de cópias vendidas. Dentre os seus livros mais famosos estão o Build to Last, Successful Habits of Visionary Companies, Good to Great, Great by Choice e How the Mighty Fall, and Why Some Companies Never Give In. No caso, esse último foi o livro estudado pelo nosso grupo. Publicado em 19 de maio de 2009 por Jim Collins, o livro Como Gigantes Caem afirma que todas as instituições são vulneráveis, por mais excelente que seja seu desempenho. Qualquer um pode cair, e, mais cedo ou mais tarde, a maioria cai. Para defender seu pensamento, Collins afirma que as empresas tendem a seguir o mesmo caminho, que se divide em 5 estágios, onde algumas empresas passam rapidamente de um estágio para o outro, e outras podem permanecer anos a frio no mesmo estágio. No estágio 1, que é o excesso de confiança proveniente do sucesso, Collins nos diz que o primeiro sintoma do colapso organizacional se dá quando o CEO da empresa se vangloria do seu sucesso e torna-se cego em reconhecer que isso talvez tenha se dado pelo fator de sorte. Iludido por sua arrogância, acredita que seu sucesso é por ser realmente bom, esperto e inigualável no que se faz, torna-se orgulhoso ao ponto de achar que não precisa mais de ajuda, menospreza os concorrentes e tapa seus olhos a futuras ameaças. Em sua visão, sua empresa é a única e jamais será alcançada, um fator grave, pois o autor afirma que um líder equivocado pode levar a empresa à ruína praticamente sozinho. Continuando no estágio 2, a indisciplinada busca por mais, o CEO, cego por sua arrogância e ganância, faz com que a empresa cresça de forma desordenada, deixando de alocar as pessoas certas nas posições chaves da empresa. E culmina em violar a chamada Lei Packard. A teoria leva o nome de David Packard, cofundador da HP, que por ironia do destino acabou violando a teoria da qual leva o nome de seu fundador. Collins exemplifica em sua análise que houve mais empresas que caíram pelo excesso de inovação do que aquelas chamadas de complacentes ou resistentes à mudança.
No estágio 3, que é a negação de riscos e perigos, Collins explica que, em sua busca pelo crescimento a qualquer custo, as empresas fazem apostas em projetos diante de poucas evidências de que isso de fato se tornará algo rentável. Segundo Collins, um comportamento no fim do estágio 3 é quando essa aposta milionária falha e os seus líderes organizacionais começam a procurar culpados para despejarem sua falta de competência. Eles não percebem que a única saída é confrontar a assustadora realidade de que a empresa pode estar em sérios problemas. O autor explica que esse fato ocorre porque a equipe de liderança da empresa prefere proteger as pessoas que estão no poder das más notícias, com medo de serem punidas ou criticadas. Isso faz com que a empresa entre em uma reorganização obsessiva, ou seja, ela começa a passar por uma série drástica de mudanças internas, pessoas passam a trafegar nos quadradinhos do organograma com frequência, na esperança de que o problema seja solucionado. Isso faz com que a politicagem interna seja resolvida, mas as condições externas passam a piorar cada vez mais. Já no estágio 4, que é a luta desesperada pela salvação, Collins afirma que o acúmulo de fatores negativos começa a pesar, e a empresa entra em um súbito declínio. E como a organização costuma reagir durante esse declínio? Collins afirma que a saída mais fácil procurada pelas organizações é uma rápida salvação, o que ele chama de uma bala de prata. Uma bala de prata pode ser um líder visionário, carismático, uma estratégia ousada, mas não comprovada, uma transformação radical ou uma drástica revolução cultural, um novo produto que se espera ser campeão de vendas, uma aquisição ou qualquer outra solução consideradas salvadoras e geniais. Os resultados dessas ações podem parecer salvadores a curto prazo, mas não evitam a empresa de definhar e cair até o estágio 5. O autor não acredita que um CEO externo seja a melhor solução para a empresa sair do buraco. Segundo ele, líderes externos chegam causando grande badalação, prometem o futuro antes de organizar o presente. Para ele, a melhor saída é procurar um CEO interno que conhece os valores da empresa e sabe como enfrentar as dificuldades agindo com cautela. E por fim, o último estágio, o estágio 5, que é a entrega, a relevância ou a morte. No estágio 5, Collins explica que as empresas não percebem que quanto mais tempo permanecerem no estágio 4, tentando encontrar soluções geniais, mais chances terão de cair para o estágio 5. As derrotas e decepções foram tantas que a organização, desesperada por uma saída, acaba esgotando todo o seu caixa e a moral das pessoas até o ponto que os líderes perdem a esperança de construir um bom futuro. No fim, as esperanças morrem e as opções diminuem. Em alguns casos, os líderes se limitam a vender ações, em outros, a instituição se atrofia até se tornar insignificante ao ponto de ceder a uma proposta de aquisição. E nos casos mais extremos, o empreendimento morre. O autor conclui o livro afirmando que as organizações não caem por forças fora de seu controle, como todos costumam pensar, e que, para aqueles que adentram nos estágios 1, 2 e 3, quanto mais cedo conseguirem identificar os sintomas, mais fáceis conseguirão sair dessa situação. Situações empresariais ou cotidianas onde a abordagem dos autores pode ser percebida. Para prevenir a decadência de uma empresa, é necessário reconhecer a causa para sua deterioração. Os 5 estágios apontados pelo autor apresentam sinais relacionados à queda gradual de uma corporação. O primeiro estágio é a autoconfiança. É comum entre empresas recentes que receberam bastante atenção e planejam continuar esse sucesso, e, portanto, elas executam algumas ações um pouco arriscadas, como investir em áreas secundárias do seu produto. Caso seja mal executada, pode executar prejuízo para a empresa. O segundo estágio é a busca indisciplinada por mais, no qual a empresa busca crescer, sendo que é improvável ter sucesso nisso. Por exemplo, a Microsoft comprou a Nokia para a fabricação do Windows Phone para competir no mercado de smartphones, mas esse produto acabou sendo considerado um fracasso.
Se os métodos anteriores falharem, a empresa começa a entrar em declínio. Uma empresa que passa por dificuldades dificilmente terá a atenção de grandes investidores. Então, algumas empresas resolvem disfarçar essa situação. As práticas comuns desse terceiro estágio de negação de riscos e perigos é negligência de problemas e apostas arriscadas em melhorias. A empresa Iridium, da Motorola, ficou 10 anos desenvolvendo um telefone móvel que funcionava através de satélites. E quando lançou ao mercado, já existiam modelos melhores de telefones. Essa aposta arriscada causou o encerramento da empresa. Tendo passado pelos estágios anteriores sem êxito, as empresas entram no quarto estágio, a luta desesperada por salvação. Em uma última tentativa para se recuperar, a empresa executa uma ação que decidirá seu sucesso ou seu fracasso. As ações comumente realizadas por empresas nesse estágio são a aposta no salvador, quando a empresa contrata um novo líder que promete reverter a situação, trazer a salvação da empresa, e a divulgação do seu produto antes mesmo de tê-lo pronto. A companhia Ouya conseguiu criar muita expectativa para o seu console em desenvolvimento e, quando ele finalmente foi lançado, recebeu várias críticas negativas, dando prejuízo tão grande que a empresa precisou ser vendida para evitar falência. O quinto e último estágio é a entrega à irrelevância ou à morte. É quando a empresa se encontra incapaz de continuar. Investir nela não trará mais benefícios. Mesmo que uma empresa chegue a esse ponto, ainda é possível recuperar. Evitar os erros que causam a queda da empresa é tão importante quanto fazer as escolhas certas. A empresa Hello Games, criadora do jogo No Man's Sky, cometeu vários erros que mancharam sua reputação, mas ela foi capaz de superar os problemas e eventualmente voltou ao mercado. Agora falarei algumas curiosidades. Jim Collins é um pesquisador muito rigoroso. Seus estudos duram anos e têm amostras gigantescas que contam com uma grande equipe de pesquisadores. Isso consegue explicar por que ele tem um número reduzido de livros publicados. Jim Collins diz que como James Bond tinha licença para matar, ele tem licença para perguntar. Assim, ele acredita que a vida nunca fica chata, porque há sempre algo novo para se aprender. Ele acredita que a curiosidade seja um ativo estratégico poderoso. Se você observar os melhores líderes, por exemplo, eles buscam sempre a compreensão mais profunda do mundo. Ele acredita que você deve dobrar o número de perguntas que faz a cada 18 meses ou 2 anos, assim como o número de componentes em um chip dobra. Por fim, Collins acredita que a maioria de nós tem uma vida ocupada e indisciplinada. Por isso, ele propõe a elaboração de listas como medida de eficácia gerencial. Ele é fã especialmente das listas que dizem o que você deve deixar de fazer.